Não nos compete entender os desígnios de Deus, mas sim obedecê-lo. Devemos andar diante de nosso Deus, buscando ser aperfeiçoados, buscando de fato a perfeição. Orar sabendo que Ele pode tudo, mas deixar a resposta de nossas orações sob sua soberania. Amém? Nós temos examinado várias unidades sermônicas em Orando em Gênesis. Temos atravessado o livro e todas as vezes que encontramos uma oração, paramos. Às vezes pregamos mais de um sermão em cima daquela unidade sermônica. E hoje eu queria considerar Gênesis 43, 19. Gênesis 43, versículo 19, vai servir de gancho a uma oração aí. A uma oração interessante que Jacó, ou Israel, seu novo nome, tem sido o personagem que nós temos trabalhado mais, porque é um personagem riquíssimo, personagem com muito assunto. Nós temos trabalhado bastante a vida deste homem, tão imperfeito como eu e você, mas cuja vida a gente pode tirar grandes lições para nós. Gênesis 43, 14. Diz assim a minha tradução: que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Pai querido, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: na oração que acabamos de ler, Jacó pede um favor ao Deus Todo-Poderoso. Quem é este Deus Todo-Poderoso? Ele é o El Shaddai, aquele que pode fazer qualquer coisa, como diz o próprio nome. Esse título, El Shaddai, também pode ser traduzido como todo suficiente. Ele é suficiente para qualquer necessidade. É suficiente, ele pode transformar qualquer circunstância, se assim lhe aprouver. A primeira vez que este título, El Shaddai, aparece, ele aparece em Gênesis 17, 1. Deixa um dedo marcando. Quantos têm o texto vivo, o texto sagrado, aleluia? Muitos têm o texto santo. Você lucrará muito se todos os cultos você estiver com a sua Bíblia riscando, anotando, sublinhando, colocando do lado as suas impressões. Quando você morrer, a sua Bíblia deve estar toda empenada, toda torta de tanto risco. Assim que a sua Bíblia deve estar. E quando o seu neto, seu filho pegar, olha as marcas do papai aqui. Olha as marcas da mamãe, olha as anotações da minha mãe. Aqui, que coisa linda. Assim que deve estar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A primeira vez que este título, El Shaddai, aparece, ele aparece num texto muito forte em Gênesis 17, 1. Olhe para esse texto, se volte para esse texto. Sendo, pois, Abrão, ele ainda não era Abraão, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Este verso contém o maior desafio que se possa conceber ao homem que comporta, que porta, que carrega a imagem
do seu Criador. Primeiro, no verso, diz: anda na minha presença. Segundo, ser íntegro, ser perfeito, ser irrepreensível. É muito importante que a gente entenda que perfeição na Bíblia não é a mesma coisa de perfeito que vem à mente da gente quando a gente pensa numa pessoa perfeita. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Quando a Bíblia nos manda, quando Deus nos manda ser perfeito, não implica, repito, em falta de erro, em ausência de pecado, em completa falta de falha. Não é isso que a Bíblia, ausência de quedas, não é isso que a Bíblia diz sobre perfeição. A Bíblia chama homens imperfeitos de perfeito. Por exemplo, a Bíblia chama de perfeito Enoque, que andou com Deus. Jó, que a Bíblia diz que foi um homem íntegro ou perfeito, que tinha falhas. Lá no final a gente vê as falhas dele. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu me arrependo em pó e cinzas, disse Jó. Outros perfeitos, como Moisés, que a Bíblia diz que ele foi perfeito em toda a casa de Deus, e a gente vê ele falhando quando pega a vara e bate na rocha. A gente vê falhas desses homens. Mas, pastor Raik, como a gente pode entender, então, perfeição bíblica? A Bíblia, repito, diz que todos nós somos falhos. De fato, em Eclesiastes 7:20, lá Salomão diz que não existe nenhum homem que não peque, que faça o bem o tempo todo. A mesma coisa é dita no Novo Testamento, em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok, mas positivamente, o que é ser perfeito? Ser perfeito é ser um imitador de Deus. Isso aqui é o conceito geral. Ser perfeito é ser um imitador de Deus. Jesus fez esse paralelo. Isso me chamou muita atenção quando eu estava trabalhando em cima desta mensagem. Jesus fez um paralelo entre ser perfeito e ser um imitador de Deus. Dá uma olhada em Mateus 5:48, deixa o teu dedo em Gênesis aí e avança para o Novo Testamento. Jesus diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Noutras palavras, imitai o vosso Pai Celeste, que é perfeito. Então, sede perfeito. Paulo diz a mesma coisa: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Mas de que maneira prática eu posso entender isso? Eu queria oferecer hoje à noite um panorama da perfeição bíblica, um panorama. Eu sou perfeito, note, quando eu perdoo alguém que não merece perdão, assim como não mereço perdão eu mesmo. Eu sou perfeito no momento em que eu amo alguém que não merece ser amado, da mesma maneira como Deus me ama sem eu merecer ser amado. Eu sou perfeito quando eu sirvo alguém que não merece ser servido, da mesma maneira como Deus me serve, embora eu não mereça ser servido. Faz sentido? Nesse momento que eu faço isso, eu estou sendo perfeito. Ainda, mais exemplos de perfeição. Lá em Gênesis 17:1, para ser perfeito eu preciso anda diante de mim, anda na minha presença e ser perfeito. Então, eu sou perfeito quando eu sou humilde no coração, onde ninguém está vendo, só Deus está vendo. Eu sou perfeito
quando eu choro ou me lamento interiormente pelos meus pecados, é que eu estou passeando pelas bem-aventuranças. Eu sou perfeito quando eu sou manso interiormente, não apenas de fachada, mas de fato eu procuro ser manso e não revidar e perdoar no coração. Eu sou manso. Eu sou perfeito quando eu tenho fome e sede de justiça, ou seja, quando eu tenho um profundo desejo de ser santo, eu estou sendo perfeito. Momentos desses me fazem perfeito diante do Pai. Faz sentido, querida? Querido? Eu sou perfeito quando eu sou parecido com Deus, embora aqui e acolá eu falhe, mas nos momentos em que eu, por exemplo, amo alguém que não merece receber o meu amor, eu estou sendo perfeito. Isso é ser perfeito diante do Pai. Eu sou perfeito quando eu tenho misericórdia do pecador, como Deus teve misericórdia de mim. Eu sou perfeito quando eu me esmero para ser limpo de coração, quando eu desejo intensamente que minhas motivações interiores, minhas intenções e pulsões sejam puras. É difícil porque é uma coisa interior. Ser perfeito em larga medida é alguma coisa que precisa acontecer no meu coração primeiro. É uma batalha interior para que eu alcance essa perfeição, e eu penso que nós podemos crescer, mas aqui e acolá a gente vai deixar de ser perfeito, vai haver um tropeço, uma queda, mas nós podemos ser perfeitos diante do Senhor. Em suma, quando eu tento ser igual a Deus, eu estou sendo aperfeiçoado, ou eu sou perfeito naquele momento. O grande saldo desta perfeição para a qual eu sou chamado é que eu me torno bem-aventurado ou feliz. Que saldo maravilhoso, que dividendo maravilhoso. E o que me deixa, e eu meditei bastante nisso aqui, considerei, o que me deixa mais maravilhado neste contexto de buscar a perfeição é que o Deus Todo-Poderoso, conforme orou Jacó, Deus El Shaddai, Deus é tão poderoso que Ele pode mudar o meu desejo. Quantas vezes eu pedi: Pai, eu quero te desejar mais. Cria um desejo no meu coração por Ti que eu não tenho. E Deus é tão poderoso que pode mudar isso em nós. É uma coisa extraordinária o poder de Deus. Pai, que eu odeio o pecado de todo o meu coração. Faz isso, só Deus pode fazer isso. Me deu vontade de dar um murro nesse púlpito aqui. Ele não permite que eu extravase a veemência. Só Deus pode fazer isso. Como que só nenhum santo, nenhuma religião, nem vir para a igreja pode fazer isso. Só Deus pode fazer com que eu deseje odiar o pecado, porque a minha tendência natural é querer o pecado. Mas o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pode mudar as inclinações do nosso coração, desde que a gente diga: Senhor, vem mudar, vem me tocar, tua chuva sobre mim. A gente cantou aqui, vem mudar isso em mim. Eu preciso crescer, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito, como Jesus é perfeito. O El Shaddai pode nos capacitar a perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama, servir como Ele serve, ser humilde como Jesus era humilde, chorar como Jesus chorava, ser manso como Jesus era manso. Você sabia que Jesus chorou? Jesus não chorou só na tumba de Lázaro, não. O autor de Hebreus diz que Jesus chorava para não pecar. Você sabia disso? Com convulsões, para aquele que podia livrá-lo da morte. Hebreus
Hebreus, salvo lapso de memória, Hebreus capítulo 6. Jesus chorava e foi ouvido pelaquele que podia livrá-lo da morte. Hebreus, 5. Talvez você não conhecesse esse texto, isso não está no meu script, mas é um texto preciosíssimo, esse texto. Jesus amargou, Jesus chorou desesperadamente, para que ele não pecasse, para que ele não caísse. Hebreus 5, versículo 7, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, a quem o podia livrar do pecado, e tendo sido ouvido por causa da sua santidade. Isso é um texto pouco conhecido dos irmãos, eu penso. Então, esse tipo de disposição, eu preciso buscar do Senhor, para que eu chore pelos meus pecados, para que eu queira ser como Jesus. Amém, meus irmãos? E o Deus Todo-Poderoso pode fazer isso em nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só mesmo alguém todo-poderoso para nos mudar. Esse Deus tão poderoso transformou Jacó, o enganador, em um homem honesto. Jacó manda que seus filhos levem o dinheiro que veio nos sacos de cereal do Egito. Lemos isso exatamente no contexto do nosso texto, do texto que nós lemos, texto da oração, Gênesis 43, 12. Olha aí, o ladrão, o agarrador, aquele que estava pegando, tomou posse das filhas de Labão, tomou posse da primogenitura, estava roubando a todo tempo, se transformou num homem honesto, já no final da sua vida. Olha aí, Gênesis 43, 12, tomai em vossas mãos o dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Pode ser que tenha sido um erro, pode ser que o ensacador se equivocou e colocou o dinheiro, leva de volta, não é nosso. Não quero nada que não seja nosso. É Deus que mudou o enganador Jacó e fez dele o príncipe Israel, o príncipe que luta com Deus. Amém? Belíssimo isso. Mas o que é que Jacó pede no nosso texto? Que lhes conceda misericórdia perante aquele homem. É isso que diz a oração. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia. Preste atenção que o patriarca estava completamente inocente a esse ponto sobre a venda de José aos ismaelitas. A oração que ele faz aqui no versículo 14 é cumprida cabalmente. O homem que eles pensavam ser apenas um oficial de Faraó era José. Cerca de 22 anos antes, os irmãos não concederam nenhuma misericórdia ao irmão e desejavam matá-lo por causa de ciúmes do amor de Jacó por seu irmão José, o irmão deles, José. Porém, acabaram vendendo o rapazinho de 17 anos a uma caravana de ismaelitas, Gênesis 37, 25 a 27. Durante as tratativas de venda do rapaz, a gente lê isso em Gênesis 42, 21 a 22, os irmãos mais velhos viram o medo nos olhos de José, viram o terror nos olhos de José, mas não ofereceram nenhuma misericórdia ao rapaz. Gênesis 42, 21 e 22, certamente estamos sendo punidos, anos mais tarde eles dizem isso, estamos sendo punidos pelo que fizemos com nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas nós não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Eles estão conversando entre eles, diante do José agora, primeiro-ministro.
Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Não ofereceram nenhuma misericórdia, mas Deus, que é misericordioso, ainda assim responde à oração do pai para com os seus filhos. Que misericórdia é essa em específico que Jacó ora? Olha no texto, na parte B do texto, que o texto mesmo responde a pergunta. Olha a parte B do texto. Para que ele permita que o seu outro irmão, Simeão, e Benjamim voltem com vocês. Então a misericórdia que Jacó pede na oração, o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia perante o homem, está aí a resposta: para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. O que aconteceu com o outro irmão que Jacó se refere aqui? O que é que aconteceu com Simeão? Vemos o que aconteceu com ele em Gênesis 41, olha 41, 56 em diante. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravara em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravara em toda parte. José havia se tornado primeiro-ministro do Egito, após interpretar o sonho angustiante de Faraó e instruí-lo como proceder. Lemos em Gênesis 41, 29 a 44, olha essa porção de texto maravilhosa. Gênesis 41, a interpretação e a orientação de José. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, disse José a Faraó, mas depois disto virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó, disse José, 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-lo. Daí em diante, José não apenas interpretou, mas ele vai começar a aconselhar Faraó com enorme sabedoria, que medidas devem ser tomadas. Olha o versículo 33. Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Um jovem de grande sabedoria. Que coisa espetacular. É interessante, vale a pena a gente, se tivesse alguma oração no meio da vida de José, para a gente pregar aqui. Infelizmente eu estava varrendo, porque a gente pode tirar tanto conteúdo e tanto aprendizado da vida desse jovem mancebo José. Diz o texto ainda: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que há o Espírito Divino? É interessante isso. Potifar, o carcereiro e o Faraó, todos 3 viram o Espírito de Deus em José. Interessante isso, né, meus irmãos? Onde José chegava, as pessoas viam a santidade nele, viam que aquele jovem era um homem de Deus, um santo de Deus. Será que as pessoas podem dizer de nós: eu vejo o Espírito de Deus nessa mulher, eu vejo o Espírito de Deus neste jovem, eu vejo o Espírito de Deus nesse homem, eu vejo a pureza, a santidade de Deus na vida dessa pessoa, no nosso trabalho?
as pessoas que convivem conosco, na escola. Será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Disse Faraó com respeito ao jovem mancebo que estava diante dele, o cara que veio do cárcere depois de quase 3 anos de cárcere. O texto diz que mandaram dar um banho nele, trocar a roupa e barbearam para ele se apresentar diante do rei, mas o rei imediatamente viu: esse homem é um homem santo. Aleluia. Oxalá seja dito de mim: esse homem é um homem santo. Eu vejo nesse homem o Espírito de Deus. Oxalá seja dito de você, que as pessoas veem em você o Espírito Santo, com o seu falar, o seu proceder. Depois disso, Faraó disse a José: uma vez que Deus te revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Que ascensão, hein, meus irmãos? Que ascensão. O cara subiu literalmente da ruína para a glória, da pobreza absoluta para a mais absoluta glória, da noite para o dia. Que coisa espetacular. Isso dava um filme maravilhoso, isso dava uma apresentação de uma saga tremenda. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Entregou o comando para um escravo. O cara era um escravo. Minutos antes, prisioneiro encarcerado. Após 10 anos na casa de Potifar. E o que passava na cabeça do jovem José, hein? 10 anos de escravidão na casa de Potifar. Foi honrar o Senhor, e aí acabou preso. A mulher disse que ela queria levar, ele queria levá-la para a cama, e ele resistiu porque queria honrar o Senhor. Ele foi preso e ficou apodrecendo lá na cadeia vários anos. O que passava na cabeça de José nesse período? O que é que eu ganhei? Se fosse um murmurador como eu, que Deus o livre e guarde, lá preso, o que é que eu ganhei por ter honrado o Senhor? O que é que eu ganhei por ter sido santo, por ter sido correto diante do Senhor? Mas não, por que a gente sabe que José não pensava assim? Porque quando José chegou na cadeia, trabalhando rapidamente, ele subiu dentro da cadeia, e o carcereiro entregou, confiou os presos, tudo, quando foi prisioneiro na mão dele. E diz o texto que José, ele não sabia de nada, José sabia de tudo que estava dentro. Então José não era um murmurador, José não era um murmurador, tudo ele aceitava como vindo da parte do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E onde ele chegava, ele subia, não tinha jeito, botava para baixo, ele subia, empurrava ele para baixo, ele subia. Aleluia. Estava glorificando ao Senhor, exaltando, ao invés de estar murmurando diante do Senhor. Aleluia. Ele saiu da total desgraça para a mais absoluta honraria. Ele saiu de escravo prisioneiro para primeiro-ministro do reino. Verso 42, olha aí o 42. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também fez José subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho, José vem passando. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a tua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Aleluia. Então, o outro irmão que se refere o texto, como disse, é Simeão, que ficou preso no Egito quando Jacó enviou seus filhos para comprar comida. Lemos em Gênesis 42, de 1 a 4, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros?
ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhes acontecesse. Ao chegarem no local de compra de comida, imagina a fila, imagina as multidões aos borbotões, hordas de gente. Quando chegaram para comprar comida, ninguém menos que o próprio José os reconhece. Eles, os irmãos, não têm a menor ideia de quem seria aquele homem. José tinha apenas 17 anos, como disse, quando eles o venderam à escravidão. Quando seus irmãos reencontram José, José tem 39 anos. Vários anos rolaram por baixo da ponte. 39 anos. A última vez que eles viram José em agonia, debaixo das mãos e do poder dele, era um garoto adolescente de 17. Agora ele é um homem maduro, de 39, está pegando 40 anos. Mas mais, aquele homem que eles veem ali está vestido em roupas finíssimas, está sentado numa posição tanto social como física, elevado em relação a eles. E mais, José não fala com eles senão por um intérprete. José já falava a língua egípcia e se usa apenas do egípcio. Gênesis 42, 23 diz que ele fala através de um tradutor. É como se eu estivesse falando aqui e alguém estivesse interpretando para português e eu falando uma outra língua. Então, é uma diferença de nível mais colossal que se possa imaginar entre aqueles pastores de gado, e os pastores de gado eram abomináveis aos egípcios. Os egípcios não comiam na mesma mesa que pastor de gado comia. Então era uma diferença, repito, inimaginável para nós, a posição daquele estranho para a companhia dos que vieram comprar comida. De forma geral, o desnível entre os cansados pastores, depois de 320 quilômetros de viagem, e o elevado primeiro-ministro egípcio entre aspas, é colossal. Lemos em Gênesis 42, 6 em diante. Eu queria que você acompanhasse. Eu vou ler aqui na King James atualizada, é uma versão bastante interessante para alguns textos. Eu transcrevi que o encontro se dá, aí o primeiro encontro se dá em Gênesis 42, 6. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Isso aqui é o primeiro encontro deles. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face junto ao chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas não agiu como se fosse estrangeiro para eles. Ele lhes falou duramente e os perguntou: de onde vós vindes? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. José se lembrou. Eu fiquei meditando nisso, como que Deus às vezes demora, pelo menos ao nosso gosto, como que Deus às vezes demora a cumprir aquilo que a gente pede, ou aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. Quando José com 39 anos diante deles, eles prostrados, ele lembrou do sonho, que está tudo registrado em 37, 5 a 9, vocês conhecem o texto que José, rapazinho, contava que ele sonhou, que os feixes se prostravam diante dele. Tanto é que os irmãos depois, olha lá vem um sonhador, vamos matá-lo.
vamos matar aquele sonhador. Agora, quando aquilo, anos, quase 2 décadas se passaram, e eles prostrados, José lembrou lá da sua adolescência e dos seus sonhos. E José diz, continuando aí, versículo 9: vós sois espiões, é para verificar onde nossa terra está desprotegida que vocês vieram. Prontamente eles disseram: não, meu senhor, teus servos vieram tão somente para comprar alimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto José insistiu: não acredito, foi para ver os pontos vulneráveis desta terra que aqui viestes. Eles justificaram: teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo, Benjamim, está com nosso pai, e há um que não mais existe. Estavam falando sobre José que estava diante deles. Há um que não mais existe, eles disseram. O que não mais existe é que eles queriam matar e venderam como escravo. Mas José se mostrou inflexível. É como vos disse: vós sois espiões, eis como sereis provados. Pela vida de Faraó, não partireis daqui, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Versículo 16: enviai um de vós para buscar vosso irmão, os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No 3º dia, José lhes propôs: eis o que farei para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Versículo 20: no entanto, trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros. Olha esse comentário diante de José, José utilizando o intérprete. José está entendendo tudo o que eles estão dizendo. Entre eles, José conhece a língua, claro, e ele diz entre eles: na verdade somos culpados. Olha eles comentando em agonia. Versículo 21, somos culpados, estamos sofrendo por conta do que fizemos com nosso irmão. Consciência pesada. Nós vimos a sua aflição quando suplicávamos que tivesse misericórdia, contudo nós não nos importamos, eis que chegou a nossa hora de passar por aflição. E Rúben, o irmão mais velho, acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta do seu sangue. Falaram tudo, sem suspeitar, versículo 23, que José os pudesse compreender, posto que havia conversado com eles, mediante o auxílio de um tradutor ou intérprete. Isso, José retirou-se e começou a chorar. José era um homem de coração sensível, José era um homem de coração tenro. Assim, versículo 24, assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou entre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante de todos. José deu ordem para que enchesse os mantimentos, as suas sacas, e restituísse o dinheiro de cada um em sua bolsa, e lhes dar provisão para o caminho. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. 27. Contudo, quando um deles de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar alimento ao seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações trêmulos, murmuraram. Olha aqui a consciência pesada. Final do versículo 28.
que é isto que Deus nos fez? A consciência está esmagando, a consciência está esmagando por causa do crime cometido muitos anos atrás contra o jovem irmão. O que é isso que Deus nos fez? 29, voltando para a casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes sucedera com essas palavras. 30, o homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em sua terra como espiões. No entanto, nós lhes explicamos, nós éramos apenas 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos afirmou: eis como sabereis se sois sinceros, deixai sob minha custódia um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e partir. Mas trazei-me vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão, e podereis circular e fazer negócios livremente nas terras de vocês. E aconteceu que quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vós me estáis privando de meus filhos amados. José já não existe mais, Simeão já não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim. É sobre minhas costas que tudo isso recai. O velho está cansado de luta e de sofrimento. 37, contudo Rúben ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o, Benjamim, aos meus cuidados, e eu trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder alguma desgraça semelhante na viagem que irei fazer, na mais terrível aflição, fareis descer meus cabelos brancos à sepultura. A oração que estamos considerando faz parte da segunda viagem. Essa aqui foi a primeira, que terminou com essas palavras trágicas de Jacó. A oração faz parte da segunda viagem, quando eles voltam para pegar mais mantimento. A fome persiste e, consequentemente, a carga de cereal que eles haviam trazido na primeira viagem acabara. Relutantemente, Jacó permite que Benjamim vá com os outros rapazes de volta para uma segunda viagem até o Egito. Jacó então invoca, é nesse momento que Jacó invoca o Deus Todo-Poderoso para que a viagem seja bem sucedida, especialmente para que Simeão seja solto e Benjamim retorne, Benjamim, seu filho do coração, retorne com os outros irmãos. Depois de muito apanhar na escola do Senhor, Israel, seu novo nome, é um homem transformado. Nós já vimos sua ordem explícita do retorno do dinheiro, e vemos no final de Gênesis 43, 14, o nosso texto, uma atitude de completa submissão. Caso Deus escolhesse que ele ficasse sem Simeão e Benjamim, ele aceitaria de pronto. O texto diz, o texto que lemos: o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. E está aqui o ponto: quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Jacó estava sendo aperfeiçoado por Deus em meio às lutas e sofrimentos. Ele crê que seu Deus é Elohé Israel, Deus, o Deus de Israel, como lemos quarta-feira passada, a quem ele levantou um altar, podia fazer qualquer coisa, principalmente transformar o caráter dele, o caráter do enganador Jacó, em um príncipe de Deus, em Israel. Jacó também sabe que Deus é soberano e faz o que lhe apraz.
Não nos compete, eu encerro, não nos compete entender os desígnios de Deus, mas sim obedecê-lo. Devemos andar diante de nosso Deus, buscando ser aperfeiçoados, buscando ser perfeitos. Orar sabendo que Ele pode tudo, Ele é El Shaddai, mas deixar a resposta de nossas orações a cargo de sua soberania. Amém, meus irmãos? Este é o caminho, andai nele.